Terra dos mil rios, como é conhecida, a Guiné tem nesse elemento um dos seus maiores atrativos. E as belas ilhas paradisíacas de praias de finas areias são outro motivo de interesse e deslumbramento para quem visita a Guiné. Mas um dia, a vida calma e tranquila dos portugueses da Guiné transformou-se num sobressalto constante. Este é um dos campos de treino dos terroristas que funciona para além das fronteiras. Os instrutores são estrangeiros e estrangeiras são as armas. Ces mouvements subversifs, depuis longtemps, on est disparu. S'il est accordé aux terroristes par les puissances voisines, avec ceci, ainsi que la possibilité d'établir des bases de refuge. Um dos soldados foi atingido no pescoço e teve morte imediata. Afirmativo. Ora, informa-se, já está pedido, escuta. O outro agonizou durante 45 minutos e acabou por morrer antes da chegada do helicóptero de salvamento. Tem que vir ao meu pé. Tem que vir a mais depressa, já está sabendo. Usa, ó. A guerra na Guiné começou em 1963, 2 anos depois de Angola. Era um território minúsculo que não tinha grandes riquezas e onde quase ninguém falava português, que acabou por se tornar o mais temido campo de batalha. Nosso trabalho, camarada, nosso caminho, camarada, em reforço cada dia mais. Nosso entusiasmo, nossa coragem, nossa dedicação na luta. E cada homem que tem se morteiro na mão, se canhão na mão, se bazuca, ou outro colher de arma, procura do inimigo cada dia, golpe mais duro, para não avançar rapidamente na libertação do nosso povo da nossa terra. A Guiné parecia-se com o Vietnã quando alagava, porque as estradas e as pontes ficavam intransitáveis e por isso a aviação era vital. Foi para essa Guiné que uma enfermeira foi socorrer feridos e um piloto da Força Aérea mobilizado para bombardear o inimigo. Em tempo de guerra, lutaram pela pátria. Em tempo de paz, ficaram juntos para sempre. Entrei para a Academia 64, via os meus camaradas mais velhos arrancarem para o ultramar e, portanto, sabia que havia de chegar a minha vez, não é? Nós estávamos fardadinhos, com a nossa farda número 1, gravatinha e isso tudo, e quando se abre a porta do avião e entra aquele bafo quente e úmido da Guiné, com o cheiro a terra, que marca logo uma pessoa. Estas águas são as da Ria de Bissau, porta de entrada da quase totalidade do tráfego marítimo que demanda a Guiné Portuguesa. As imagens mostram a chegada de um barco da nossa Marinha Mercante, procedente de Lisboa, com um contingente de tropas destinadas a render várias unidades que terminaram o seu tempo de serviço naquela província. Bissau é a primeira de um conjunto de imagens que sucessivamente se vão desenrolando aos olhos dos recém-chegados, constituído um mundo novo que ficará para sempre gravado nos seus espíritos.
O Tenente-Coronel Brito, naqueles discursos que fazia de boas-vindas, disse-me: você não está aqui para ganhar medalhas nenhumas, está aqui para ajudar os 40 mil indivíduos desgraçados que estão aí abandonados dos acortelamentos. The 60s. Portugal was involved in conflicts with the liberation movements in its colonies in Africa. In those days, for many soldiers in the heart of Africa, the arrival of a helicopter brought them a breath of life. But it became more and more difficult to buy armament, since this was denied to Portugal due to the sanctions imposed by the United Nations. And after prolonged contacts that made it possible to avoid embargoes, the first Fiat G91 arrived in Guinea. Eles pediam um apoio de fogo, lá íamos nós com o nosso armamento, podiam levar 2 bombas de 200 kg e mais 450, ou então levavam 2 bombas maiores de 750 libras, ou então levavam foguetes 2,75 polegadas e tinha também 4 metralhadoras 12,7. Havia 64 pistas naquele territóriozinho que corresponde a menos de metade daqui de Portugal. E, no entanto, tínhamos lá 64 pistas fora as placas de helicópteros. Aquele território plano, cheio de rias, onde a temperatura pode atingir mais de 30 graus, com uma umidade de 80%, tornou-se um inferno para a tropa portuguesa. É só para um papel leve, não é problema ali. E para conta camaradas, como o inimigo sofre derrota, é tudo plano. Na questão de desmobilizar, é que eu consigo desmobilizar. Não, não pouco. Na questão de matar, felizmente até hoje é que eu consigo matar. E se a gente tem sido apanhado, tanto na banda do norte como na banda do sul, não perde. Outra tentativa é conseguir levar combatentes a desertar a população a apoiar com grandes ações de bombardeamento na Palma e outros. Nós usámos napalm, sim senhor, eu usei. Mas o napalm, para já, não era proibido naquele período. Só mais tarde é que foi proibido. Não quer dizer com isso que estivesse certo, mas também não estava certo os outros. Nada do que é a guerra está certa. Mas ela sucede e nós temos que nos habituar a defender os nossos. En cette partie du XXe siècle, est-ce qu'un État européen peut revendiquer un territoire africain comme faisant partie de son patrimoine national? Portugal continues to receive substantial assistance from her allies, which apparently have a deep-seated vested interest in Portugal's prolonging colonial domination over her African territories. A point has been repeatedly and cogently made, both in this rostrum and other forums, that alone, that small underdeveloped country could not possibly carry on a colonial war on 3 fronts, in Guinea-Bissau, in Mozambique, and Angola. A Guiné-Bissau estava cercada por países africanos que já tinham conquistado a independência e tinham uma pressão internacional cada vez mais forte por causa de uma guerra que parecia interminável. Há uma escalada natural de quem vai fazer uma comissão de 21 meses ou 2 anos. A pessoa que acaba a comissão não é a mesma que começou. E habituou-se a lidar com a realidade, no fim, e a aceitar coisas que eventualmente no início não aceitaria. Não sei se podemos dizer que ficamos mais cínicos, não, mas ficamos diferentes, ficamos mais calejados e aguentamos melhor as coisas. Inclusive ver um camarada morrer e isso tudo sucede, não é? Custa, mas a gente tem que continuar.
Quando Miguel Pessoa chegou à Guiné em 1972, o aeroporto militar tinha 21 helicópteros para transporte tático, mais 6 aviões pesados e 24 dos ligeiros para transporte de carga. Para as missões de ataque, tinha 3 7.6 e 12 Fiat G91. Tinha uns altifalantes nos corredores de acesso às esquadras, onde chamavam os alertas. Neste caso, o alerta aos Fiat, alerta aos Fiat. E quando chamaram, avancei. Eu nem sequer pus o anti-G, que era onde também tinha a pistola. Fui só apenas com aquilo que a gente chamava o triquini, que era o capacete, era umas tiras que se punham nas pernas para evitar termos lesões nos joelhos quando fosse da injeção e, digamos, o checklist. Fui chamado para fazer o apoio de fogo ao cortamento do Guilés, no sul da Guiné. Guilés estava situado no chamado Corredor da Morte, uma zona do sul dominada pela guerrilha e onde um avião conseguia chegar em 15, 20 minutos. E foi decidido que ia eu à frente, depois de acordo com aquilo que visse na zona. E de acordo com o que eu dissesse, o meu camarada pegava no avião certo para ir apoiar-me. Tínhamos mais que um tipo de avião preparado para o apoio, com bombas, com foguetes e tudo. Havia uns códigos, por exemplo, Yankee Zulu, era, por exemplo, o cortelamento do Guilés. E era esse o indicativo com que a gente falava. O Yankee Zulu, aqui é Tigre Negro. Tigre Negro era o apoio de fogo. Estou a chegar, dê-me instruções para o apoio. Então. E eles diziam, vá na direção 160, é cerca de não sei quantas milhas, estamos a ser flagelados por morteiro ou o que for. Tínhamos duas fronteiras, norte no Senegal e sul na Guiné-Conakry. Em qualquer delas eles apoiavam o PAIGC e, portanto, tínhamos de ter um certo cuidado nessas aproximações próximas da fronteira, porque as antiaéreas era sempre um risco que nós corríamos. Em 1973, a guerrilha lança o primeiro míssil Strela, uma arma sofisticada de origem russa, que se podia disparar ao ombro e tinha um longo alcance. A partir desse momento, a supremacia aérea portuguesa chegou ao fim. O que eu senti foi um impacto no avião, na parte traseira, e vi que o motor tinha ido à vida. Aquele barulho das rotações a descerem. Tentei pôr o avião em marcha com a ignição de emergência, não deu nada. E, entretanto, fiz uns preenchamentos para a esquerda e para a direita, à procura do quartel, porque já vi que aquilo estava mal. E, de repente, o avião entra por aí abaixo, e eu tive que ejetar-me. Eu devia estar para aí a 1000 pés, já com uma descendente em velocidade do avião, e o paraquedas acabou por abrir ao passar pela árvore, e eu entrei para o chão ainda acelerado mais e acordei ao fim de, sei lá, 20 minutos, meia hora, no chão. Tentei utilizar o kit de sobrevivência que tinha uma minúscula bússola, tinha uns anzóis, tinha uns fósforos anti-umidade e tinha um preservativo. O preservativo que eu suponho que o objetivo era para utilizar como contentor de água. Miguel Pessoa tinha fraturado o perónio, mas pensou que era um simples entorse e foi caminhando como pôde, apoiado nas árvores. Entretanto, como comecei a ouvir o barulho dos aviões, de maneira que parei. Encostei-me lá a uma árvore e nós tínhamos uma pistola de Very Lights e tínhamos 9 cargas, 3 verdes, 3 brancas e 3 vermelhas. Isto para podermos identificar para o ar a situação em que nós nos encontrávamos. Pronto, de maneira que eu disparei os verdes, os brancos e os vermelhos, era o que havia. Para o fim já não estava muito preocupado com as cores. E nem sequer havia os aviões quando disparava os Very Lights, porque estavam tapados pela vegetação. É apenas pelo barulho da aproximação que eu tinha a noção de que ele estava a chegar e era aí que eu disparava a Very Light. Inclusive até tentei pegar fogo à mata, porque já que não via os Very Lights, ao menos que ardesse para ver onde é que eu estava. Felizmente que nem os fósforos funcionaram, eram anti-umidade, mas estavam movidos. Fiz uma asneira grande, que foi durante a noite a tentar descansar um pouco e encostei este ouvido ao chão. Então todos os barulhos das folhas a cair e tudo eram amplificados
E houve uma altura em que eu estava convencidíssimo que havia 2 indivíduos que estavam a aproximar de mim, passo a passo, para me tentar apanhar à mão. Isto foi durante um bom bocado. E também o facto de não haver referências nenhumas, estava escuro. Lembro perfeitamente que tinha um relógio que tinha os ponteiros luminosos, isso tudo. E então eu, com a vista desfocada, porque não tinha referências nenhumas, comecei a ver um objeto dourado a mexer, que eram os ponteiros do relógio, e eu, com a vista desfocada, fazia mexer o relógio. E eles pensaram que o piloto tinha caído com o avião. E então resolveram fazer uma festa de inauguração dos abates de avião, e deixaram-me descansado. Só no dia seguinte, quando houve grandes movimentações de aviões e de pessoal da Força Aérea, é que eles afinal desconfiaram que afinal aquilo ainda não estava resolvido. Se fosse a população, provavelmente não sobrevivia. Se fosse o PAGC, era uma boa moeda de troca para exibição, não é? Pensava que ia ser recuperado por um helicóptero com guincho que chegasse perto de mim e que me visse. Mas eu via os helicópteros aproximarem-se e depois afastavam-se outra vez. Na verdade, o que eles estavam a fazer era colocar os paraquedistas e as operações especiais na orla do mato para irem depois a pé ter ao sítio em que eventualmente eu estaria. O Tenente-Coronel Brito, no dia anterior, viu um Very Light, depois sobrevoou baixinho a zona em que tinha visto o Very Light, viu os restos do paraquedas meio dentro da árvore e presumiu que se viu o Very Light, o piloto estaria vivo. Isto seria já às 5 da tarde. Na Guiné, 5 da tarde é o fim do dia. Portanto, foi de bom senso que se preparasse a operação para o dia seguinte. Houve uma altura em que eu comecei a ouvir vozes. Pensei que seria pessoal do PAGC que estava a rodear-me, de maneira a fazer a emboscada ao helicóptero que eventualmente pudesse vir retirar-me do terreno. Portanto, a partir daí eu não fiz mais nada. Disse assim, eu já estou aviado, pelo menos o helicóptero que se safe, de maneira que eu não vou dar a entender onde é que estou, senão ainda abatem também o helicóptero, de maneira que o melhor é ficar aqui quietinho. Finalmente aparece a força de recuperação, que me dá um certo susto, porque os primeiros 3 que aparecem são africanos. Imagino 3 africanos do mato, com camuflados cubanos e com kalashnikovs, que têm tudo menos de forças nossas. Eram operações especiais do Marcelino da Mata. Portugal chegou a ter 30.000 combatentes em permanência na Guiné. Mas para as ações mais perigosas destacavam-se as forças especiais, os fuzileiros, os paraquedistas e os comandos. Um deles chamava-se Marcelino da Mata. Liderou várias operações de alto risco com um pequeno grupo só de africanos que andavam disfarçados de guerrilheiros sem a farda portuguesa. Marcelino da Mata é o militar mais condecorado do exército português. Entre muitas outras distinções, recebeu 5 cruzes de guerra e uma torre-espada, as maiores categorias dos louvores militares. Apenas conhecia de nome, da fama, sabia que ele andava sempre com os cantis de Fanta e de Coca-Cola e essas coisas todas, e quando ele chega ao pé de mim, a pessoa, pá, calma-te, que eu sou o Marcelino da Mata e tal. És o Marcelino? Então dá-me aí Fanta e tal. E ele deu-me Fanta. Depois, finalmente, lá vejo uma força de brancos, que eram os paraquedistas que também estavam no grupo, e aí fiquei um bocado mais descontraído. Eu aí passei-me. E estão a passar agora. É uma coisa realmente... Foi difícil de aguentar.
Consciente das necessidades, o governo dotou Bissau de um aeroporto moderno, apto a satisfazer não só as exigências normais do tráfego, mas ainda todo o movimento que a presente conjuntura implica. Aviões comerciais ligam a Guiné à metrópole ou a outras parcelas do nosso território. Por outro lado, a base aérea instalada também no aeroporto serve às Forças Armadas. O aeroporto de Bissau está assim à altura de poder cumprir com eficiência a sua missão. Da aldeia de São Martinho da Anta, em Trás-os-Montes, das 4 manas da família Antunes, 2 delas saíram audazes. Eram ambas enfermeiras e, quando ouviram falar da guerra em África, decidiram oferecer-se para ajudar na frente de combate. A minha mãe nunca soube que a gente ia em evacuações. Quando se falava, dizia assim, nós somos como as hospedeiras da TAP. As hospedeiras trazem as pessoas saudáveis e nós trazemos as pessoas feridas. Nunca se falava do que se fazia na guerra. Sempre que ia fazer uma evacuação, nunca pensava no que fazer. Quando lá for, vejo o que é. Eu ia com o material todo e ia preparada para tudo. Quando se via um bocado de tecido vermelho, a gente já sabia que era ali que devia entrar. Não se via os feridos porque estavam à sombra das árvores. Portanto, o helicóptero ali, os feridos vinham chegando à beirinha, que era tudo muito rápido. Ia-se no helicóptero e a gente vinha-se embora. Porque quanto mais depressa a gente saísse, mais seguro era. Porque nós, ao helicóptero ao aterrar ali, estávamos a dar sinal ao inimigo onde nós estávamos que eles podiam atacar com uma daquelas armas de longa distância. Dentro do avião era isto, uma maca aqui, outra maca aqui. É assim, depois já se espalha um palmo uma da outra, só que uma em cima, outra em baixo. A gente andava assim ali, com as pernas e quase os joelhos a socorrer. O helicóptero era mais fácil, porque as macas estavam atrás e nós estávamos à frente, sentadas na cadeira e a vigiar e a tratar dos doentes. Normalmente chamavam pela mãe. É a primeira coisa, a minha mãe. Estava eu há pouco tempo na Guiné, houve um ferido que foi atacado com um RPG ou assim uma coisa parecida, que é uma arma que à entrada faz um buraco relativamente pequeno, mas à saída desfaz tudo. E quando lá cheguei e abri o camuflado, ele disse, "Nossa enfermeira, dê-me a sua mão que não tenho aqui a minha mãe, eu vou morrer." Eu disse, "Calma, aí deixa-me ver." E assim que lhe dei a mão, ele morreu mesmo. Era das mais chatas. Quando lá cheguei, ela foi lá logo ao bar. "Oh, periquito, salta!" Porque o periquito eram os novatos que chegavam à base e, portanto, havia aquela praxe dos veteranos, dos pseudo-veteranos, que tinham mais uns besitos que nós, e então gostavam de gozar um bocado com o pessoal que chegava. Aí fizemos um bocadinho de faísca nessa parte inicial. Foi uma das coisas que eu fiz. Quando lá chegava, ia passar por alguém que já sabia que me ia dizer pira, eu fazia logo piu. E desistiram logo, comigo desistiram logo porque não me chateavam. E ele afinava um bocado com isso. Quando levaram o piloto do mato para o quartel mais próximo, foi a enfermeira Giselda que o acompanhou até ao hospital, num salvamento que os colegas celebraram com reportagem fotográfica e garrafa de champanhe. De manhã fomos helicópteros e deu hóspede para o Guilherme para evacuar. Tinha a perna partida, mas não estava ferido. Era só o cuidado de não mexer a perna, só de lavar os dentes, porque ele tinha os dentes cheios de terra do mato. 8 meses depois, foi o avião onde Giselda seguia que teve um acidente. A bordo ia também uma enfermeira novata que nem se apercebeu de que tinham caído em território inimigo, perto da ilha de Como. Tinha dito à pilha, vais à frente que é para conhecer as coisas, que vou cá atrás. Vinha a ler Patinhas,
que era o que eu usava no bolso. E quando me apercebi, lá parou o motor, a gente parou logo. Como íamos a rapar, íamos junto à terra, a gente aludou, porque aquilo era lodo. Saltou do avião, ficamos enterrados após o joelho. E para andar era a mesma coisa, a gente ia até o joelho. E nós estávamos cobertas de água até aqui. Isso, opção nossa, porque estávamos mais seguros. Porque se estivéssemos de pé, podíamos vir lá do meio do mar. E ali não sabiam se estava a gente, se não. Passado um bocado, e eu vi o motor a trabalhar. Disse, já veio a nossa salvação. O Miguel, como nós estávamos todos lá no bar e fomos para a evacuação, ele sabia que a gente tinha ido. E como nunca mais vinhamos, então ele disse, então, olha, eu vou pegar no avião e vou ver se os vejo. Viu o avião, mas não nos via a nós. Nós já estávamos no barco da Marinha. Quando a Giselda caiu e eu fui procurá-la, quando aterrei, fiquei emocionado com a situação, mas quando cheguei ao pé dela, ao fim de 2 horas ou assim, e fui esperá-la, e ela ficou muito ofendida porque eu cheguei ao pé dela e disse, então a água estava fria. Eu não gosto da palavra namoro, nem romance. Eu acho que o primeiro passo foi dado 1 semana depois dela ter caído. Foi a partir daí que a gente começou a namorar, porque também o grupo desfez-se um bocado, que uns vieram-se embora e não sei o quê. Todos os anos continuavam a ser enviados milhares de soldados para a África e a guerra parecia sem fim à vista. Até que a tropa fez uma revolução que depôs o regime colonial e abriu as portas à independência das colónias. Ela veio na altura de 25 de Abril e quando vinha em agosto estávamos a preparar já as coisas para casar. Casámos em outubro de 74. Aí correu o boato que eu queria casar depressa, era porque estava grávida. Só que a rapariga só nasceu 4 anos depois. E havia outra que era que o nosso casamento ia durar 1 ano. Nós temos feitios em certos aspectos bastante parecidos. Não vou dizer que não é Deus, Pátria e Nação, mas a bandeira é importante para nós, os camaradas são importantes para nós, a lealdade é importante para nós, a solidariedade é importante para nós. Portanto, temos uma série de características comuns.